Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um programa TV Mar News pela sua TV Mar Canal 25. Iniciando mais uma semana em clima de alegria, em clima de comemoração. Você, a partir de agora, vai poder acompanhar os principais assuntos, as notícias, também pelo portal gazetaweb.com. Tudo em alta definição através da programação da TV Mar Canal 25. Você vai poder acompanhar tudo daqui para frente através da internet, na rede mundial de computadores. O nosso WhatsApp é o 981079872. Mande suas mensagens, contato direto com a produção do programa. Um abraço aí para toda a equipe de jornalismo e o pessoal da retaguarda, a equipe de imagem, os nossos câmeras e toda a equipe envolvida em mais um programa da TV Mar Canal 25, o líder em audiência. Programa que movimenta o jornalismo e vamos trazer daqui para frente agora todos os destaques e balanço do final de semana com a movimentação aqui em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Também vamos trazer agora muitas notícias também para o seu smartphone. Você pode baixar o aplicativo TV Mar e através do seu smartphone vai poder acompanhar em alta definição da palma de sua mão todo o conteúdo da TV Mar Canal 25. 3377-9097 é o telefone da TV Mar Canal 25, o nosso WhatsApp é o 981079872. Márcio André, meu filho, pega aquela televisão, coloca pra cá, vai ficar mais fácil pra gente, né? Vamos lá, coloca o horário aí, gente, horáriozinho na tela, pessoal saindo de casa, início de semana, 8 da manhã, 11 minutos em Maceió. Daqui a pouco nós vamos às ruas da capital alagoana, o repórter premiado Flávio Santos, ao lado também do Fernando Palmeira, trazendo muitas notícias na manhã dessa segunda-feira em vários pontos da capital alagoana, beleza? Olha, eu tenho o prazer de começar essa semana falando de uma notícia que para mim me enche de orgulho. Todos nós da TV Mar Canal 25 somos merecedores de um reconhecimento. Uma equipe pequena, mas uma equipe muito competente. Todo mundo lá fora tem medo da TV Mar. Todo mundo, porque sabe que quando a TV Mar entra para concorrer para grandes prêmios, para reportagem especial principalmente, a TV Mar eu diria que chega chegando, chega com força. A matéria da nossa Porlane Santos, ao lado do repórter cinematográfico Flávio Santos, a edição de Paula Daniele e toda a produção recebeu o prêmio Segurança do Trabalho, né? Saúde e Segurança do Trabalho Braskem. No último final de semana, a categoria Reportagem Especial ficou com a segunda colocação. E nós temos o prazer de trazer a nossa apresentadora, né? Também aqui do TV Mar News, Porlane Santos. Parabéns, tá certo, pela conquista. Como é que foi para poder alcançar mais um título pela TV Mar Canal 25. Bom dia, Porlane, parabéns para você e para toda a equipe. Muito bom dia, Viderlan. Bom dia também aos telespectadores aqui da TV Mar. Pois é, foi uma matéria muito gostosa de se fazer, porque nós trabalhamos, na realidade, durante todo o processo de produção do fumo, desde da semeadura, né, que eles chamam de semear, desde o semear do fumo, até quando ele chega à fase final, até chegar ao consumidor. E nós fizemos todo esse trabalho, foi praticamente uma gestação, quase 9 meses trabalhando nessa matéria, porque a gente teve que acompanhar todo o processo para mostrar o quê? Mostrar o quanto que as pessoas que trabalham com fumo ainda aqui no estado de Alagoas ainda trabalham da mesma forma que eles trabalhavam desde a época da década de 80, década de 70, quando houve, na realidade, o auge do fumo aqui no nosso estado, né? E aí eles trabalham ainda da mesma forma, sem nenhum tipo de equipamento de proteção. E o que é que eles ficam vulneráveis? Existe a doença da folha verde, ficam vulneráveis a agrotóxicos. É uma cadeia, na realidade, que hoje em dia, né, depois da decadência do fumo aqui no nosso estado, hoje em dia essa atividade agrícola ela é muito mais voltada para a agricultura familiar. E o que é que isso acontece? Isso faz com que muitas crianças e muitos idosos ainda precisem ir para a atividade agrícola, para lidar diretamente com o fumo. Então, nós pegamos depoimentos muito riquíssimos também dos próprios agricultores, que todos os dias passavam por situações difíceis, né? De ter que lidar com a cadeia do fumo, de ter que lidar diretamente com a folha do fumo. Tem a doença da folha verde, que ainda é tão pouco investigada, tão pouco estudada. Na realidade, a doença da folha verde, ela aqui no Brasil, foi aqui em Maceió, aqui em Alagoas, perdão, o primeiro lugar onde ela se manifestou aqui no Brasil. E aí veio o Ministério da Saúde fazer todos os estudos a respeito dessa doença e não foi dado prosseguimento aos estudos. E os agricultores até hoje fazem o cultivo do fumo da mesma forma e sofrem da mesma forma que algumas décadas atrás. Então, realmente foi um processo muito gostoso de fazer. E o reconhecimento por esse trabalho é inenarrável, na realidade. Olha, Porlane, eu estou muito feliz por ser você a pessoa que conquistou esse segundo lugar,
para nós é um motivo de muito orgulho, porque a equipe da TV Mar é uma equipe, como você sabe, muito pequena, mas aqui nós nos transformamos, né? É verdade. Nos transformamos sempre. E uma das imagens que mais me chamou a atenção na matéria que você produziu, e eu vou pedir à minha equipe de imagem para poder trazer algumas imagens também dessa matéria que a Porlane produziu, as mãos das pessoas que trabalham com fumo, aquela mão amarelada, né? Aquela mão sofrida, né? Então, isso para mim ficou marcado. A Porlane, para quem não sabe, ela é mãe de duas belas crianças, a Ágata e a Pérola. A Pérola estava naquela fase ainda de apego à mãe. Eu acho que isso acaba sendo também um ponto muito importante para essa sua conquista, Porlane, porque nos dois momentos mais difíceis que você passou, por ser uma gestação em que muitas mães acham que a vida acaba, que vai ficar apenas na dedicação, você abriu mão das suas situações. Primeiro foi aquela matéria Mulheres no Cárcere, que você ainda estava gestante da Pérola. E depois, no final da gestação. E depois você estava em fase de amamentação. Foi assim que eu voltei, na realidade, foi assim que eu voltei. E saiu daqui meia-noite com o Flávio, saiu daqui meia-noite com o Flávio para produzir essa matéria em Arapiraca. Não foi? Naquela região ali do Agreste. Então, acho muito bacana isso, acredito que sua perseverança acabou sendo muito importante. E se nós hoje estamos bastante orgulhosos com o seu trabalho, com o trabalho do Flávio, com a edição da Paula Daniele, de todos da produção, eu diria assim o seguinte, que nada vem por acaso. Você muitas vezes tem que abrir mão das coisas que você precisa fazer, priorizar aquilo que você está querendo, ou seja, ter foco para poder alcançar o objetivo. Você deu mais um grande exemplo para a gente. Parabéns, estou muito orgulhoso, tá certo? Eu só devo agradecer, sim, a toda a equipe da TV Mar, porque, como você bem disse, nós somos enxutos, somos pequenos, mas isso faz com que a gente funcione, na realidade, como uma verdadeira família. Eu acho que isso faz todo o nosso diferencial, né? A matéria, eu fui a produtora, fui a repórter, teve o Flávio Santos como motorista e como cinegrafista. É o que topa as suas loucuras, né, Flávio? É o que topa as minhas loucuras. Teve aí a Paulinha também como a nossa editora de imagens. E a oportunidade, na realidade, que a gente tem de mostrar o nosso trabalho aqui, a gente, claro, não deve jamais esquecer da Patrícia Barros, a nossa diretora de jornalismo. Graças a ela que a gente consegue mostrar esse trabalho, que ela se empolga com a gente e diz, vai e faz a matéria que eu sei que vai dar certo. Parabéns, isso faz o diferencial. E a gente tem, inclusive, Viderlan, a matéria para ser reexibida hoje, para que o pessoal de casa possa acompanhar. Quem perdeu ainda não pôde ver essa matéria, então vamos acompanhar o primeiro episódio, então, dessa série de 3 capítulos que nós fizemos sobre o fumo. O nome da matéria, Fumo Programado para Matar. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a matéria, a primeira, né, da série aí, 3 episódios que a Porlane conseguiu produzir com o Flávio Santos, uma matéria muito bacana. Segundo lugar, categoria reportagem especial do Prêmio Saúde e Segurança do Trabalho, da Braskem, do Cindy Jornal e todos que ficaram reunidos no último final de semana. Parabéns, Porlane, para você. Beijão. Então, daqui a pouquinho você volta trazendo mais informações do tempo, tá certo? Belíssima Porlane Santos. Vinícius, calma aí, viu? Tá certo? Beleza? Um abraço, meu amigo Vinícius Pinho. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse prêmio vai ficar aqui do meu lado. Deixa eu ajeitar só aqui o enquadramento. Vai ficar aqui do meu lado. Eu vou às ruas da capital alagoana agora, 8 da manhã, 18 minutos em Maceió, né, gente? Vamos trazer aí o Fernando Palmeira. Ele está na Ponta Verde. Ele vai trazer ao lado do Flávio Santos. E antes, Fernando, antes de te chamar, eu quero aqui apenas fazer um registro e vou pedir para que o meu amigo Flávio Santos vá para frente da câmera aí, tá certo? Porque quero também colocar de público o meu agradecimento para ele por ser esse grande profissional que tem conquistado muitos prêmios. O Chico Nogueira também é outro grande profissional na TV Mar Canal 25. E eu quero dar meu bom dia para vocês dois. Flávio, que trabalha com tanta dignidade, com tanto amor a essa empresa. E a você também, Fernando Palmeira. Grande abraço para vocês dois. Ok, meu caro Viderlan, um abraço. Parabéns a toda essa equipe, bem representada pelo talento, pela dedicação, o esforço, a sensibilidade desta jovem, que é um grande talento e orgulho de todos nós, Porlane Santos. A Paulinha também, como mandei aí para a rede, para o nosso grupo, o reconhecimento dessa grande artista, é uma grande editora, produtora de primeira linha, cinematográfica, e realmente faz toda e qualquer matéria ganhar um brilho todo especial, merecedor de prêmio, além do conteúdo. Todas as vezes que eu abro o programa Gazeta Comunidade às tardes, a partir de 2 da tarde da Rádio Gazeta, eu sempre faço questão de falar de todas as empresas emissoras da organização Ardoni Melo. E quando falo na TV Mar, eu falo nessa coisa maravilhosa que é o talento, que é essa garra que a gente tem. Mauro Vedequim, Patrícia, todos os campeões aí,
o Lino também, que é outra figura que muitas vezes fica nos bastidores, mas está incentivando, orientando com o seu talento. E todos nós estamos muito felizes. É uma equipe reconhecidamente pequena, mas de um gigantismo. E eu digo sempre àqueles que estão sempre nos abraçando pelas ruas e agradecendo o nosso trabalho, é que nós estamos para o mundo inteiro e na palma da mão de cada um telespectador nos aplicativos da TV Mar. Isso é maravilhoso. Então, tem esse grande equipamento da organização Arnulfo de Melo a serviço do nosso povo. E é exatamente que acordamos cedo para estar aqui como estamos, nesse cartão postal que o Flávio já mostrou. Aqui nós estamos perto também do marco, futuro marco referencial de Alagoas. Os escombros do Alagoinha deram lugar a uma obra, a um canteiro de obras, e nós vamos falar de turismo daqui a pouco. O secretário Jair Galvão do Turismo de Maceió já está conosco e daqui a pouco ele vai estar conversando sobre turismo e a premiação que Maceió recebeu como o melhor destino do Brasil e do Nordeste. Realmente, bombou, como se diz na gíria aí, a grande temporada 2018 em Maceió para todo o Brasil. Também vamos dar uma dica para você nessa prestação de serviço. Você contribuinte brasileiro, profissão pagador de impostos. E a Receita Federal está chamando a atenção que no máximo até o dia 30 você tem que estar com a sua declaração em ordem até o último minuto do dia 30, mas não deixe para a última hora, mesmo porque as declarações da grande maioria são feitas online para a Receita Federal e você não pode ficar de fora porque há penalidades, se paga. Para se ter uma ideia, a Receita Federal recebeu já a declaração de 85 mil declarações. Está aguardando praticamente mais de 138 mil para realizar a sua declaração do imposto de renda pessoa física. Mas nós estaremos daqui a pouco também lá na Receita Federal. Flávio Santos, ele não quis ir para frente das câmeras, ele está aqui cuidando dessa câmera e está muito emocionado, agradecendo. E ele disse que as emoções não podem ser mostradas do jeito como ele está tão emocionado, agarrado com essa grande e inseparável amiga dele, essa câmera. Mas eu já peço permissão para trazer Jair Galvão, esse jovem dinâmico secretário de Turismo de Maceió, para comemorar com a gente esse grande prêmio. Nos conte um pouco como foi essa premiação que aconteceu lá em São Paulo, no Prêmio Top Aviesp 2018. Parabéns, Maceió é merecedora? Maceió definitivamente é merecedora, né? As imagens mostram aqui esse belíssimo ativo que nós temos, a nossa orla, a nossa gente, a nossa cultura. E é um reconhecimento muito justo, né? A Aviesp é a Associação dos Agentes de Viagens do interior de São Paulo. O interior de São Paulo é o segundo mercado, o segundo polo emissor do Brasil, né? Então imagine vocês, para ser escolhido pelos agentes de viagem, mais de 320 votaram, e escolher Maceió pela primeira vez, né, depois de 10 anos, né, Maceió fica à frente, é uma grande conquista, né? Então, uma grande conquista do segundo polo emissor. Então, nós estamos muito bem enquanto destino, né? Isso reflete a voz desses agentes, mas também mostra a credibilidade, a boa reputação que o destino Maceió está tendo no mercado doméstico, no mercado brasileiro, né? Então, o eixo sul, sudeste, centro-oeste já reconhece Maceió como destino referência, e isso traduz em todos os indicadores que nós estamos vendo aí: crescimento dos leitos, crescimento da demanda, né? Fortalecimento do mercado sul-americano, né? Tivemos agora aí o retorno dos primeiros argentinos de Córdoba que vieram no voo direto, né? Primeiro voo direto que nós temos diretamente de Córdoba, na Argentina, para Maceió, e que permanece durante todos os sábados ao longo do ano. Então, pouco a pouco a gente vai crescendo e o turismo vai fazendo o que ele foi feito para fazer em nossa cidade, que é contribuir com melhoria nos indicadores econômicos, geração de emprego e renda, que é o que todos nós queremos. Além da estruturação mercadológica, desde o surgimento de novos leitos, de novos hotéis, também o investimento da municipalidade na divulgação maciça lá fora do produto Maceió. Muito trabalho tem sido feito para poder se colher esses méritos, não? Demais, né? É uma frente de dois pilares, né? Uma, como você colocou, né? É a estruturação, é a qualificação, são essas obras, né? É a internet gratuita, é o LED. Cada detalhe faz a diferença para aumentar a competitividade do destino, mas uma outra frente tão importante quanto é de promoção, de marketing, né? De redes sociais, de estratégias virtuais,
com OTAs, que são aquelas agências online, né, que todos nós hoje em dia utilizamos. Então, diversificar as estratégias de comercialização, e a Prefeitura tem feito isso com muito profissionalismo hoje em dia, em parceria principalmente com o trade turístico, né, que é o nosso grande parceiro. Porque o turismo é uma atividade essencialmente privada, né? Então, é importante que as nossas políticas municipais da Prefeitura estejam alinhadas com as estratégias da hotelaria, com as estratégias dos bares e restaurantes, das agências de viagens e agências receptivas. Então, isso tem funcionado muito bem. Apesar do nosso tamanho, comparativamente com outros estados, temos feito um trabalho muito profissional e os resultados podem ser vistos aí com esse prêmio Top Aviaps 2018. Tem melhorado muito, mas a expectativa é de que melhore cada vez mais e fique aí em nível de 5 estrelas, com canais abertos para a Europa, para a América do Sul e qualquer outro continente. Mas eu fico sempre olhando aqui para a nossa beleza, nosso cartão postal e vendo o cais do Porto Jaraguá com sede de navios. O que é que a gente pode fazer para 2019, 2020 e a partir daí deslanchar para a gente voltar a ter aquela fila de navios aqui querendo ancorar no Porto de Maceió, trazendo milhares e milhares de turistas, não só da América do Sul, mas da Europa como um todo. Olha, cruzeiros é um segmento extremamente estratégico para Maceió, né? E temos algumas boas notícias, né? Um é a dragagem do porto, que todos estamos acompanhando. Isso já facilita a vinda de embarcações maiores, de calados maiores, né? Então, pode trazer lá o Majesty of the Seas, pode trazer qualquer um desses navios gigantes aí que andam pelo mundo hoje, que Maceió vai poder recebê-los, né? E a outra boa notícia também é o convênio que já existe com a estrutura de portos de Maceió para a construção do terminal de passageiros, né? Então, estive reunido por 2 vezes esse ano já com o representante da CLIA Abremar, que é a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, né, dando essa boa notícia. Ele está só aguardando a conclusão dessas obras para fortalecer novamente o segmento em Maceió. Eu acho que essa temporada agora de dezembro de 2018, janeiro de 2018, nós já vamos ter um incremento de navios, né? O setor finalmente voltou a crescer um pouco no país, né? Então essa caída que nós tivemos é reflexo dessa crise nacional, na verdade, mas agora a nossa expectativa é das melhores, né? O planejamento deles é a cada 2 anos. Eu acredito que em 2019 já vamos ter um cenário de cruzeiros muito melhor do que nós estamos tendo nos últimos 3 anos. A exemplo da TV Mar, vamos continuar tendo prêmios também no turismo aí com o seu trabalho. Verdade, vamos. E Maceió está aqui para receber todos eles. Pois é, e a gente concluindo essa matéria. Meu querido Disseu, um beijo para você. Disseu Loureiro está aqui, ó, fazendo a sua caminhada. Olha só, a polícia presente, e polícia e segurança é sinônimo de fomento para o turismo. Se nós temos uma cidade excelente, de excelente qualidade para nós, moradores da cidade, temos segurança, tranquilidade, que é para somar ainda mais a potencialidade turística de Maceió, além de obras como a estruturação do marco referencial de Maceió, enfim, tudo isso é importante para que Maceió continue sendo essa referência, sendo essa premiação, esse reconhecimento nacional e até internacionalmente como uma das mais belas cidades do mundo e merecedora de todos esses reconhecimentos. Aqui de Ponta Verde, com as imagens do campeão Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar News. E a gente segue com você, meu caro ouvido, Erlan Araújo. Pois é, né? E o Flávio, que já conquistou o título estadual, né? Campeão mesmo, né? Campeão alagoano com o CSA, né? Há uma semana, comemorava muito. Aí tem razões de sobra para comemorar. 2018, muito bom, né, Flávio? Para você, com essa conquista aí, né? Do segundo lugar, que pode ser comemorado, sim, como um título, na categoria reportagem especial no prêmio Saúde e Segurança do Trabalho, promovido pelo Sindjornal, Sindicato dos Jornalistas, e pela Braskem, no último final de semana. Ao lado da Porlande Santos, da Paula Daniele, daqui a pouco nós vamos exibir o primeiro episódio dos 3 episódios desta série, em que a Porlande trouxe a vida, a realidade das pessoas que trabalham com fumo no Agreste aqui do nosso estado. E vamos continuar falando de saúde, saúde, claro, e segurança do trabalho. Os dados da Organização Internacional do Trabalho colocam o Brasil como 4º colocado do ranking mundial de acidentes fatais de trabalho. O movimento Abril Verde mobiliza governo, empresas e sociedade civil para a prevenção de doenças e acidentes de trabalho. Este mês foi escolhido para a promoção de uma ampla campanha em prol de ambientes de trabalho seguros.
Para falar sobre isso, eu tenho um prazer de receber aqui nos estúdios o médico Hugo Cabral Tenório, que é presidente da Associação Alagoana de Medicina do Trabalho e que vai aqui conversar com a gente a respeito não só da campanha, mas das ações que estão sendo desenvolvidas aqui em Alagoas. Bom dia. Bom dia. Hugo, eu gostaria de primeiramente te parabenizar pelo trabalho. E como é que tem sido essas ações que a Associação Alagoana de Medicina do Trabalho tem desenvolvido aqui em Alagoas? Bom dia. Bom dia. O primeiro passo foi essa ponte que nós fizemos com a TV Mar para poder ter mais acesso à sociedade em geral. Isso é um aspecto fundamental. A TV Mar faz essa parceira, o grupo, a Organização Arnaldo de Melo, para que possamos divulgar conceitos, informações, estatísticas, direitos e deveres de empregados e empregadores para tornar essas informações mais acessíveis à população. Certo. Hugo, sendo presidente da Associação Alagoana, como é que esse trabalho tem sido feito para uma aproximação maior e para conscientizar as pessoas dessa importância na segurança do trabalho? Como você bem disse, né, nós estamos entre os campeões mundiais em assistência do trabalho. E só no Brasil, nos últimos 6 anos, de 2012 a 2017, os dados eles estão estarrecedores. Eles são de quase 15 mil mortos por acidentes de trabalho, mais de 20 milhões, chega a uma média de 600 a 800 mil acidentes de trabalho por ano, Muita gente. a um custo de 26 bilhões de reais em dias de trabalho perdidos, indenizações, aposentadorias, e cerca de 305 milhões de dias de trabalho perdidos. Ou seja, o custo para o Brasil, o custo para o PIB do Brasil é altíssimo. E assim, como médico, a gente, muito mais do que o valor financeiro, é o valor humano. Com certeza. Da perda de vida e da perda de qualidade de vida por conta de uma sequela. Abril Verde, mês escolhido. É claro que existe a Associação Nacional, juntamente com as associações de cada estado, para poder fortalecer essa campanha. O mês foi escolhido, tem alguma razão específica para ser escolhido o mês de abril e denominar assim como Abril Verde? O que é que essa campanha vai promover em termos de programação, de ações aqui no nosso estado, necessariamente? Exato. Nós nós preparamos um conjunto de entrevistas e orientações na mídia de acordo com temas. Iniciei com Medicina do Trabalho, amanhã virá Dr. Nilton, representando a Justiça do Trabalho, Poder Público. Na quinta-feira, Dr. Irapuã, que é um perito do INSS, um grande conhecedor do sistema do INSS, da proteção e reabilitação do trabalhador. Teremos também um engenheiro convidado, escolhido por nós, para falar sobre higiene ocupacional, que são as condições ambientais, ergonomia, que são as condições organizacionais, e também sobre o futuro da medicina e da saúde e segurança do trabalho. Nós estamos conversando com o Hugo Cabral Tenório, ele que é presidente da Associação Alagoana de Medicina do Trabalho, trazendo informações a respeito da campanha Abril Verde, desenvolvida para conscientizar, levar a informação, discutir com mais profundidade a situação mesmo de segurança do trabalho. Isso acaba sendo também muito importante com a presença da informação. E eu gostaria, Hugo, que você colocasse também a participação da imprensa. Você enalteceu essa parceria com a TV Mar Canal 25 no seu primeiro momento de fala, mas existe hoje situações de incentivo para que a imprensa continue fortalecendo, levando à população informações como essa que você está tentando passar aqui nesse espaço, como prêmios, por exemplo, a TV Mar Canal 25 conquistou agora o 2º lugar no prêmio Saúde e Medicina, Segurança e Medicina do Trabalho, né? No último final de semana, e tem outros prêmios também. Eu gostaria que você falasse desse trabalho da imprensa e esse incentivo que muitas vezes se coloca com participação do Sindjornal, da Braskem e outros órgãos que vestem a camisa junto com vocês. Exato. É uma questão de saúde pública, é uma questão social, um papel social da imprensa, e prestar essa informação à sociedade. Nós veremos que durante essas 2 semanas teremos várias entrevistas, vários conceitos, várias dúvidas, porque mesmo esses números elevados que eu falei, eles ainda são subnotificados. Sim. Por quê? Porque muitas empresas não sabem nem o que é CAT, a comunicação da de trabalho, como ela deve ser efetuada. Muitas vezes o fato do acidente de trabalho ser um período inferior ao período de afastamento para o INSS, a empresa acha que não precisa emitir essa CAT. Então, existem vários erros que acabam subnotificando. Se a gente for avaliar realmente,
os dados ainda são maiores do que aquele que eu citei agora há pouco. Quer dizer, existe um desconhecimento até das próprias empresas, o que é um sim. fato alarmante, né? Isso aí. Exato. Pois é. Hugo, fala a respeito também desse comportamento. Hoje existe, a associação ela tem uma equipe de fiscalização para poder dar uma orientada, tentar adequar as empresas como manda a lei, como estabelece a lei, ou existem outros órgãos que têm essa responsabilidade e que a associação trabalha paralelo a eles nesse sentido? O poder estatal, a própria legislação, a CLT, que ela sofreu essa reforma trabalhista no ano passado, mas a questão de saúde e segurança do trabalhador permaneceu quase que inalterada, né? Sim. Mudando apenas a questão da gestante, da lactente. E assim, a CLT, ela delega essa função da fiscalização ao Ministério do Trabalho e Emprego, certo, através das suas normas regulamentadoras e das suas normas internas, administrativas. Também o Ministério Público do Trabalho, né, tem essa questão da fiscalização legal, o SEREST, que é o Serviço de Referência de Saúde ao Trabalhador Estadual e Municipal. Só que, assim, o principal meio de fiscalização, que é o Ministério do Trabalho, existe uma falta de auditores suficientes para atender a grande demanda. Para você ter uma noção, a quantidade de auditores no Brasil hoje é menor do que há 20 anos. E a população aumentou, o número de empresas, né, aumentou muito. E existe essa deficiência por falta de autores suficientes. Seria necessário haver concurso, tudo, para ter aqui mais auditores trabalhando para dar conta desse grande volume de empresas de fiscalizações, que realmente a legislação é muito complexa. Por exemplo, esse prêmio, a gente viu aqui na reportagem anterior, da jornalista, que foi sobre os trabalhadores do fumo de Arapiraca. Isso. Né? Então, para isso, o Ministério do Trabalho tem a norma regulamentadora específica para trabalhador rural, sobre a questão da alimentação, alojamento, uma série de coisas para poder preservar, né, a saúde e a integridade física dos trabalhadores, que é a NR31. Hoje são 36 normas regulamentadoras. Sim. E não é assim, é necessário como é uma normatização muito complexa, o empregador, ele precisa ter essa assessoria de médicos e engenheiros de segurança para poder regularizar todas as áreas da empresa referente a esse tema. Hugo, e a respeito também, eu já te agradeço pela presença, mas para a gente fechar, eu gostaria que você falasse também da importância das pessoas que acompanham agora o programa para poder colher mais informações, saber um pouco mais do trabalho que é desenvolvido hoje pela Associação Alagoana de Medicina do Trabalho, o que é preciso fazer e qual a mensagem que você deixa para aquele empresário que está assistindo o nosso programa, aquele que trabalha muitas vezes na construção civil e que desconhece esses seus direitos e deveres em preservar a vida de seus funcionários. Hoje, em Alagoas, no cadastro do Conselho Regional, existem mais de 200 médicos do trabalho. Ativos, estão cerca de entre 80 a 100 médicos do trabalho que estão ativos. Certo. Então, esses 80 a 100 médicos, eles dão assessoria a mais de 300 mil. Eles cuidam da saúde e segurança de mais de 300 mil trabalhadores. E, assim, a gente sabe que, por falta da fiscalização, muitos empresários acham que isso é um custo que pode ser fechar os olhos para esse custo. Sim. Mas isso, na verdade, não é um custo, é um investimento em prevenção. Então, assim, é necessário que cada empresário procure o seu médico do trabalho, procure mais esclarecimento, o máximo possível aprender com esse médico do trabalho, porque cada um desses 80 a 100 médicos que trabalham em Alagoas tem muito a ensinar. Então, é fundamental que o empresário procure o seu médico do trabalho e que os empregados, durante as consultas, durante as vistorias no local do trabalho, que também cheguem junto desse médico, porque nós temos o dever de esclarecer empregadores e empregados. Hugo, muito obrigado pela sua presença. Volte Obrigado. outras vezes aqui no programa, tá Muito certo? obrigado. Bom, depois da conversa com o Hugo Cabral Tenório, que é presidente da Associação Alagoana de Medicina do Trabalho, nós vamos continuar trazendo ainda informações a respeito da importância da segurança no trabalho. A matéria que a TV Marcanal 25 conquistou esse prêmio também traz muitos detalhes de uma realidade vivida por aqueles trabalhadores que trabalham também levando a boa parte do seu dia para levar também a questão do fumo para milhares, centenas de pessoas, não só em Alagoas, em outro estado. A reportagem da Porlane Santos, a produção também é dela, Porlane Santos. Edição de Paula Daniele e o trabalho cinematográfico do Flávio Santos. Vamos acompanhar o primeiro episódio dos 3 da matéria que a TV Mar acabou sendo premiada na reportagem especial como segunda melhor matéria do estado de Alagoas no último final de semana.
sujos de terra revelam. Quem está por trás da imagem é um agricultor, que da terra vive e alimenta toda a família. Muito mais que isto, estas mãos desprotegidas denunciam a vulnerabilidade do ofício de quem trabalha de sol a sol nas lavouras. Esta é uma realidade constante na vida dos agricultores do fumo em Alagoas. Que males o contato diário com agrotóxicos causa à saúde? O que há por trás da bebedeira do fumo, uma doença tão conhecida entre os fumicultores? E as vítimas que o tabaco faz no país a cada ano? A TV Mar vai mostrar a partir de agora a cadeia do fumo e os prejuízos que ela traz à saúde. Fumar pra quê? Pra que fumar? Fumo pra que fumar? Fumar pra quê? Pra que fumar? Fumo pra que fumar? Estamos no povoado de Medroso, pertencente ao município de Igaci, região fumageira de Alagoas. Entre os anos de 60 e 80, a fabricação do fumo no estado chegou a representar 10% da produção de todo o país. Eram mais de 40 mil hectares da cultura na região, que hoje não chega a 10 mil, uma redução de 75%. José Mauro foi um dos que resistiram. Ele viu toda a família se desenvolver em torno desta cultura e aponta os motivos da decadência do fumo no estado. Por motivo de falta de trabalhador, que hoje não tem mais para que possa fazer a colheita do fumo. A mão de obra é muito grande. O fumo a gente trabalha um período aí de 4 meses, desde o semear até o colher. Além disso, depois disso, tem ainda a curação, que vem mais 90 dias para esse tratamento, para que possa ser deslocado para as empresas. Aqui no povoado de Medroso, mais de 120 famílias sobrevivem do fumo, um número considerado pequeno se comparado a 30 anos atrás, quando este tipo de cultura era atividade para grandes produtores. Hoje, a cultura do fumo pertence à agricultura familiar, uma tradição que é passada de geração para geração. Antigamente, o fumo era uma produção de muitos agricultores de porte, plantava assim de 100 hectares, Hoje não. Hoje, por motivo do trabalho, de falta de trabalhadores, caiu muito essa quantidade de hectares por produtores. Hoje, na verdade, vive só o produtor familiar, que depende da própria renda para se manter. E antigamente, há 30 anos atrás, tinha produtores, por exemplo, como meu tio, que chegou a plantar até 100 hectares de fumo por ano. Os anos se passaram e muita coisa mudou, mas a forma da produção do fumo continuou a mesma aqui em Alagoas, parada no tempo. Esta é uma cultura que exige muita mão de obra. Para cada hectare plantado, são necessárias 6 pessoas realizando o trabalho na lavoura, que quase sempre estão assim, desprotegidas. O senhor sempre trabalha assim, sem equipamento de proteção, de segurança? É, trabalho assim. Então a senhora usa algum equipamento de proteção? Não, nada disso. Nada? Nada. E os riscos que esta prática traz são muitos. É que o contato com agrotóxicos começa desde o plantio, causando diversos problemas à saúde do agricultor, que negligencia a seriedade do problema, levando até crianças para realizar o trabalho na lavoura. Você estava me explicando, 8 dias após a semeia já é necessário fazer a utilização de inseticida. E a partir daí o inseticida Continua, geralmente a gente passa em 8 dias, no mínimo. No mínimo 8 dias tem que passar inseticida para ir combatendo as pragas, para que a lavoura continue assim, sem praga e sadia, José Rogério trabalha com fumo há 35 anos. Ele sabe que o agrotóxico é essencial na lavoura, mas assume, o produto já está trazendo prejuízos à sua saúde. Eu não trabalho com veneno. Quem trabalha? Eu mando alguém passar, qualquer uma pessoa que passar. Por que o senhor não trabalha com veneno? Porque eu não me dou com veneno não, porque o cheiro do veneno me prejudica. Eu sinto, fica aquele negócio ruim no estômago. José Rogério não exagera. A absorção de agrotóxicos resulta mesmo nestes sintomas de envenenamento e, em casos de longa exposição, causa até depressão, o que pode estar relacionado com o número crescente de suicídios entre os agricultores. É o que revela a enfermeira Sandra Márcia, que com uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas realiza análises sobre os impactos da cultura do fumo na saúde do agricultor.
O agrotóxico, principalmente o organofosforado, ele tem essa propriedade, essa afinidade para o tecido nervoso. O indivíduo pode apresentar essas depressões que, por vezes, cometem até suicídio. É comum você ver isso aqui na nossa região, né? E partindo de trabalhadores rurais, né, da atividade agrícola fumageira. Apesar de saber a relevância, a pesquisadora Carol Firman reconhece: os estudos sobre os agravos da exposição prolongada aos agrotóxicos na cultura do fumo ainda engatiam. E é pouco diante da urgência que a situação exige. A literatura já relata, não é, casos de cânceres como mama, testículo, ovário, leucemias, enfim, um pulmão, uma série de cânceres relacionados ao uso prolongado de agrotóxico. A gente trabalha com verba, financiamento, e a gente depende muito de um recurso, de ser ganho recurso a partir dessas seleções, né? E sexta-feira você vai conhecer uma doença silenciosa e que atinge 80% dos agricultores do fumo. É a doença da folha verde. Fumar pra quê? Pra que fumar? Fumo pra que fumar? Fumar pra quê? Pra que fumar? Fumo pra que fumar? Muito bem, isso é só um pouco da realidade, do dia a dia dessas pessoas, muitos anônimos, mas que têm um papel relevante para a economia, mas que não se previnem. Isso acaba sendo também uma matéria de extrema relevância para as autoridades. Fortalecer mais a fiscalização, chegar junto desse pessoal que todos os dias sai de casa para poder executar suas funções, mas colocando, na maioria das vezes, levando risco à própria saúde. Outro assunto importante hoje que nós vamos colocar em evidência neste momento do programa e que também trata da segurança, da saúde de cada trabalhador. A campanha nacional da Voz será iniciada entre os dias 16 e 20 de abril. Contará com postos de atendimento voluntário por todo o país. Aqui em Maceió, são 2 dias no Shopping Maceió e 1 dia na Praça Deodoro. A ação visa alertar o maior número possível de pessoas a respeito dos riscos e consequências de falta de cuidados com a garganta e com o aparelho fonador. Esse é o foco da Semana Nacional da Voz. Para falar mais a respeito desta Semana Nacional, trabalho importante, principalmente para nós comunicadores, né, velho? Tem que estar com a voz boa, né? Vamos trazer aqui a Gabriela Sostnes, que é fonoaudióloga, inclusive faz parte da nossa equipe aqui da Organização de Melo. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem? Prazer. Prazer. Mais uma vez encontrá-la. E convidar também a Eliette Inácio, ela que também tem um papel relevante e vai falar conosco aqui para cá, Eliette. Pode vir. Isso, estava longe? Tudo bem? Estava. Bom, você representa a sociedade. Lino, só coloca no... Tá. Sociedade Alagoana de Laringologia. Laringologia, meu Deus do céu, eu sabia que ia quebrar. Trava-língua. Bom, gostaria que vocês falassem dessa iniciativa, que é uma campanha nacional da Voz, que será iniciada já entre 16 e 20, para levar à sociedade o conhecimento básico de cuidados com a voz e de outras áreas também, que são essenciais no dia a dia de cada pessoa, não é isso? Bom dia. Bom dia. Olha, hoje é o Dia Mundial da Voz, né? Hoje? Hoje. Olha, então. É o Dia Mundial da Voz. Daí ela na verdade, ela começou ontem, mas de outra maneira. Mas, basicamente, dia 16 até o dia 20, a gente vai fazer a campanha. Certo. Essa campanha, a 20ª campanha, como você falou, é uma iniciativa da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia Cabeça e Pescoço, da Academia Brasileira de Laringologia e Voz e da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. Né? Então, essa campanha, como você já falou, ela é no Brasil inteiro. Aqui em Maceió, eu sou a coordenadora da Otorrino, a Gabriela da Fonoaudiologia. E o objetivo da campanha é exatamente alertar a população com relação a algumas doenças, ou vamos dizer, ser mais específico, com alguns cuidados que a gente tem que ter com a garganta. É importante, né? O que a Eliette está colocando. E, Gabriela, você todos os dias trabalha também com muitas pessoas a respeito desse cuidado com a voz. O que é que você poderia passar dessa importância que é cuidar da voz, se prevenir para não ter problemas e atrapalhar até a condição profissional para as pessoas que nos assistem? Muito obrigado pela presença. Obrigada a todos.
ter cuidado, né, com a voz. O pequeno sinal que você tenha de mudança de voz, de alteração, se você sentir que sua voz começa a falhar, não deixar chegar uma rouquidão instalada. Né? Então, nesses primeiros sintomas já de mudança de voz, quando você começar a sentir que tem voz, né, Eliette? A gente diz muito, não é para a gente sentir que está falando. Quando a gente começa a sentir que está já ardendo ou mudando a voz no final de um dia, então você tem que procurar logo um otorrinolaringologista e, se houver necessidade, o otorrino encaminha ao fonoaudiólogo. Otorrinolaringologista. É um trava-língua, né? É um trava-língua, vou precisar. Eliette, fala um pouquinho como é que vai ser essa ação. Maceió Shopping, já vi, Praça Deodoro, explica pra gente. O foco da campanha são as pessoas que estão roucos, ou seja, uma rouquidão com mais de 2 semanas, dificuldade para engolir, tosse e pigarro constante, tem que procurar o otorrino. E agora vocês têm a opção de ir no shopping, além de ter uma triagem, que nós vamos fazer a triagem, vai ter a orientação dos cuidados que a gente tem que ter para evitar as doenças da garganta. Certo. Se você quiser, eu já podia orientar com relação a alguns cuidados. Essa triagem, por exemplo, Eliette, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como é que vai ser feita essa triagem lá. Olha, a triagem, a gente vai ter uma anamnese que a gente vai fazer as perguntas para ver o grupo de risco, porque existem pessoas com grupo de risco. Tem 70% dos trabalhadores, como vocês, utilizam a voz como instrumento de trabalho. Verdade. Né? Só que tem alguns que abusam muito mais da voz, que são os professores, principalmente de ensino fundamental, tem os de telemarketing. Existem alguns que o foco mesmo da campanha é alertar a população quanto à doença mais séria, que é o câncer. O câncer, no início, 90% você tem chance de ficar curado, 90% chance de ficar curado sem muitas consequências. Se a pessoa passar do tempo, demorou por falta de acesso ou por falta de informação, isso cai para 30% a 40% os riscos de curar, ou seja, riscos de sobrevivência diminuir nesse sentido, e que, infelizmente, levando a muita dor, que o objetivo nosso é evitar. Isso é uma pena. Agora, o problema da campanha, que o objetivo nosso era fazer o exame da laringe, que a gente chama, porque tem a garganta alta, que é a faringe, qualquer pessoa chega no espelho, vai e olha. Mas a garganta baixa, como é a laringe, não é um órgão fácil de examinar. O que é que precisa? Precisa de exames sofisticados e a gente não vai dispor. Mas alguns pacientes, eles vão ser encaminhados para alguns postos e para alguns serviços para fazer o exame de vídeo, sim, videolaringoscopia, tanto rígida como a flexível. A Gabriela pode falar também muito bem sobre isso, por ser fonoaudióloga, e a Maria Eliette Inácio, elas são responsáveis por cuidar realmente de uma orientação, por dar um direcionamento para quem é indisciplinado. Nós aqui, comunicadores, por exemplo, vamos fazer uma transmissão no rádio, certo? E aí, de repente, muita gente que está começando acha que levar a emoção é gritar no microfone. Né? Gritar no microfone. Eu conheço muitos narradores, mas narradores profissionais aqui, companheiros de trabalho, que terminam as partidas roucos, sem voz, para poder perguntar nada. Qual é a orientação que se dá, qual é o trabalho que se desempenha para uma pessoa como essa diante de uma carga que é uma carga contínua? O cara está transmitindo um jogo um domingo, depois transmite na quarta-feira, depois transmite domingo de novo, então só dá tempo para que ele possa recuperar a voz de uma maneira normal para depois voltar ao trabalho. Essa continuidade, sem uma disciplina, o que é que pode acarretar no futuro? Olha, o grito, falar muito, estou atropelando Não. você. O grito, falar muito, se traumatiza as pregas vocais. As pregas vocais, ou conhecido mais como corda vocal, se você fala muito alto, se você grita, o grito provoca hemorragia nessas pregas vocais, esse traumatismo predispondo a nódulos e pólipos, onde você acaba sendo afastado do trabalho. Então, é ter consciência que não pode falar muito, que não pode falar alto, que não tem necessidade. Se a pessoa tem um microfone, então não vejo necessidade de falar muito, porque vai lesar o aparelho fonador,
Sim. Mas se ele tem que falar, não é, faz parte do trabalho dele, começa pela alimentação. Então, ele já deve ter uma alimentação balanceada, deve estar comer comidas gordurosas, frituras, né? Ter uma alimentação mais equilibrada, beber bastante líquido e não gritar. Porque para ser locutor, você precisa ter uma velocidade de fala um pouquinho mais rápida de esporte, né? Uma velocidade de fala rápida e uma articulação muito boa. Então, a tendência é você precisar de mais ar, de uma respiração trabalhada. Aí, nesse caso, precisa de uma orientação do fonoaudiólogo para trabalhar respiração, articulação, exercício de aquecimento vocal, porque isso não é comum. Os profissionais da voz não é comum fazer, né? Você vê um jogador de futebol, ele jamais entra no campo sem aquecer, sem alongar. Mas o instrumento de trabalho do profissional da voz, ele não tem cuidado. Muito bem, isso então, ter cuidado com a alimentação, fazer o aquecimento vocal, repouso de voz também. Sim. Entre um momento e outro, você repousar a voz, não continuar falando. Isso é muito bom. O silêncio muitas vezes ajuda, né? Isso, eu falo muito, porque tem paciente que ele acaba com reserva respiratória. Tanto que eu recomendo fazer atividade física para melhorar a capacidade pulmonar e melhorar a respiração. Na hora que você tem uma boa reserva pulmonar, você fala melhor, você trabalha o aparelho fonatório. Então, esse cuidado tem que ter. Com relação ao que a Gabriela falou sobre alimentação, é muito importante. Uma boa alimentação, você vai melhorar a qualidade de vida e você vai fortalecer, sim, o aparelho fonador. Isso é muito importante. Só alguns dos temas que nós estamos colocando, que faz parte também da Semana Nacional da Voz, trabalho de orientação. Tenho certeza que muita gente vai chegar com dúvidas também, nesses pontos que vocês falam, né? Maceió Shopping, na Praça Deodoro. E a pergunta-chave agora é a seguinte, o pessoal da minha equipe ali, da produção, está perguntando: água gelada, água normal, natural, acaba sendo qual o risco para uma situação como essa? E o cafezinho, é um vilão para quem gosta de tomar muito café com a voz? Olha, a água, ela tem que ser temperatura ambiente, porque o gelado faz mal? Não é que faça mal, mas se você usa a voz como instrumento de trabalho, o ideal seria exatamente você usar a temperatura ambiente, porque a temperatura do corpo é em torno de 36,5. Se você usa uma água gelada, você vai fazer alteração da garganta. Então, outra coisa que eu acho que a gente tem que alertar aqui é com relação ao cigarro, para eu não esquecer. Pelo amor de Deus, uma pessoa que fuma, ela, pelo menos 4, 5 cigarros por dia já é o suficiente para você alterar a mucosa da laringe, levando a uma metaplasia e, às vezes, a um câncer, tá? Então, muito cuidado com o cigarro. Essa é a orientação. É o maior vilão ou veneno, que ele não é só ruim para o aparelho fonador, ele é ruim para o organismo como um todo. Se conscientizar que a laringe fica no corpo. Se você cuida do corpo, você cuida da sua voz também. Daí, o cafezinho que todo mundo adora, esse é o problema. Mas o café, um cafezinho por dia não tem problema. Agora, toda hora um cafezinho. Tá vendo, Lino? Porque vai piorar o refluxo. E o refluxo também é foco da campanha, ele piora muito a laringe, porque alguém pigarreou aí, esse é outro vilão para o aparelho fonador. Então, o que é o pigarro? O pigarro, ele é um muco espesso que fica na laringe e a pessoa sente a necessidade de limpar a voz. O que fazer? Isso quer dizer o quê? É falta de hidratação. Se você hidrata bem o organismo, esse muco fica mais fluido e você melhora do pigarro e da tosse. Muito bem, gostaria de agradecer a presença de vocês, Ariete, muito obrigado. Deixa eu ver se eu aprendo agora. Otorrinolaringologia. Isso. Né? Quase que eu falo agora. Otorrinolaringologia, é isso? Beleza. Muito bem, passou, né? Passou. Muito bem, Gabriela, muito obrigado. Você já é da casa também, volte outras vezes, tá? E cuide bem da voz do Márcio. O Márcio é fumante, tá certo? O Márcio fuma muito. Cuidado para não perder a voz, viu? Beleza? Gente, só fazendo um apelo. Por favor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos lá no shopping. Outra coisa, eu esqueci de falar, em Arapiraca. Vai ter atendimento, sim, em Arapiraca no shopping. Acho que, se eu não me engano, é o Shopping Parque de Arapiraca. Isso. Mas só esse shopping lá vai ter gente atendendo 4 dias
lá no shopping. Então todo mundo lá, beleza? Beleza. Tá feito o convite. Muito obrigado, gente. Obrigada Valeu. a vocês. Parabéns pelo Tchau. trabalho. Obrigada a Trabalho tão vocês. importante para todos nós. Fernando Palmeira, meu nobre Fernando Palmeira. Você viu aí, Fernando? Nada de tomar aquela cerveja gelada antes do vivo, nada de tomar depois, porque você vai trabalhar também no Gazeta Comunidade, pela Rádio Gazeta. Flávio Santos, controle aquele peixinho e deixe para tomar a cerveja só no final de semana, quando não for trabalhar. Vocês estão de volta aqui. Um abraço para vocês dois. Como a cerveja pode não fazer bom para a garganta do Flávio, ele prefere os abrasivos, que aquecem. Mas nós estamos aqui na Receita Federal, Albuquerque, Jaraguá, o Plínio Feitosa e toda a sua equipe aqui com reuniões, todo mundo preparado, esperando que a grande maioria, que todos os alagoanos que têm obrigatoriedade com imposto de renda, declaração referente a 2017 agora, no início desse ano 2018, olha, estão sendo esperados aí nada menos do que mais de 138 mil contribuintes. Pouco menos da metade dos alagoanos já correram o chamado da Receita Federal. E o Plínio está aqui conosco, delegado da Receita Federal, nos dá dicas, inclusive sobre algumas poucas mudanças que já foram impostas aí pela Receita Federal para o contribuinte. Mas você diz, olha, está tudo tranquilo, é só para não deixar tanto para a última hora, mas mesmo no último segundo, se o contribuinte estiver no computador, teclando para cair na Receita Federal, não vai ter problema com pagar multa, nenhuma penalidade pelo atraso, pela falta de declaração. Plínio, como é que estamos nessa versão 2018? Bom dia, Fernando. A versão 2018 trouxe algumas modificações no programa gerador, para facilitar o contribuinte mais. Quando ele abre o programa, automaticamente aparece na primeira tela a sugestão daquelas fichas que ele vem utilizando durante os últimos anos, principalmente no último ano. Há também uma alteração com relação à idade dos dependentes, que tem que ter CPF, né? Tem que constar como já tendo CPF. O contribuinte para esse ano agora, ele precisa ter CPF desde que seja um dependente, a partir dos 8 anos de idade. Isso para o ano que vem, qualquer idade, o contribuinte, para colocar um dependente, precisa ter o CPF desse dependente. Há também uma alteração bem interessante com relação ao DARF, ao pagamento dos DARF das cotas. Todo mês há uma correção pela Selic, não é, do valor, uma atualização desse valor pela Selic, em função da passagem do tempo. E, a partir desse ano, o próprio programa já pode emitir cada um desses DARFs. Então, a cada mês, o contribuinte vai novamente ao programa, ele automaticamente é atualizado e o contribuinte já pode emitir aquele DARF. Há também uma alteração substancial com relação aos bens, embora que para esse ano agora não seja obrigatório, mas é bom que o contribuinte já preencha para evitar a correria, porque a partir do ano que vem passa a ser obrigatório colocar uma série de dados com relação aos bens. Por exemplo, o veículo, o contribuinte vai ter que colocar, esse ano pode e no ano que vem é obrigado a colocar o Renavan, o número do Renavan constante no recibo, no documento expedido pelos Detrans. Há também para os imóveis, por exemplo, vai haver necessidade de colocar a matrícula no IPTU e alguns dados do imóvel, como cartório, no caso se há escritura, também aquele documento de cartório, alguns dados que constam nele vão também para o programa gerador. Agora, isso tudo será obrigatório no ano que vem, mas para esse ano já aparece, não é, para o contribuinte já ir treinando, já como um ensaio para o ano que vem. Isso significa dizer que no caso do automóvel tem que estar ele adimplente com os encargos de impostos desse veículo, como também do imóvel, exemplo do IPTU, sob pena da Receita não receber por estar inadimplente? Não, essa obrigatoriedade, essa vinculação não existe. Apenas a Receita quer saber qual o número do Renavan daquele veículo, só isso. E também para os imóveis, isso independerá se ele deve ou não
a outros entes da federação. Na realidade, é mera informação para a Receita Federal. Todo ano o contribuinte espera que haja uma correção para mitigar um pouco a carga tributária. E o governo federal às vezes acena, não acena. Se espera também uma reforma tributária no país para que não seja o Brasil o país dos impostos, como sempre se alardeia por aí. Que expectativa seria essa? Quando realmente acontecerá isso? Olha, a Receita Federal para esses próximos meses não se espera uma variação da Selic muito acentuada. Isso quer dizer que essa variação será muito baixa, pelo menos vem acontecendo nos últimos meses. Não vejo possibilidade de um acréscimo muito grande nos próximos meses, até porque a economia hoje dá sinais já de recuperação e não veria necessidade, por exemplo, de uma preocupação com essa atualização do imposto tão grande. Um outro detalhe importante que a gente tem que chamar atenção, e você não tem melhor, para orientar o contribuinte no sentido social. Há um programa, um projeto social que é atrelado à declaração do imposto de renda, ao imposto, ou seja, parte do dinheiro do contribuinte direcionado a uma instituição filantrópica assistencial. A Receita Federal, a partir desse ano de 2018, encampou um projeto chamado Projeto Destinação, que tem o objetivo exatamente de canalizar recursos para fundos de amparo à criança e ao adolescente. E não é uma coisa nova, mas a Receita Federal tomou isso também como uma bandeira para assistir melhor a nossas crianças e adolescentes, não é? As crianças que serão o futuro do país. Ora, como o contribuinte pode fazer? De duas formas. Ele pode fazer suas doações para esses fundos durante todo o ano, no caso, durante o ano de 2017, mas há uns 3 anos aproximadamente, foi criada uma nova modalidade para essas destinações, que é exatamente durante o período de entrega da declaração. Então, aquele contribuinte que faz a sua declaração através dos encargos legais, esse contribuinte ele pode destinar uma parte do seu imposto, que o próprio programa já diz quanto é, até quanto ele pode destinar, e há uma ficha própria para ele fazer essa destinação. Ele pode um valor até 3% do valor do imposto devido. Não é o imposto a pagar, é o imposto devido, é o imposto antes do imposto a pagar. E ele poderá fazer isso e no momento em que ele for imprimir o DAF para fazer um pagamento, ele fará a impressão de 2 DAFs, um com um código específico do fundo. E um detalhe interessante é que ele pode escolher, por exemplo, um fundo estadual, não é, de qualquer estado, um fundo municipal também, há vários municípios no estado de Alagoas que já consta isso aí, e também um fundo federal, não é? Agora, ele ainda não fez o encaminhamento para uma determinada
Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa a AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Daí a sua liberdade pode aproveitar. Então vai, segura na mão de outra pessoa. Se der vontade, beija na boca, tira a roupa. Eu não volto atrás, não volto atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo ligado. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Beleza, de volta com o TV Mar News na manhã desta segunda-feira, início de semana, né? Galera que tomou uma no final de semana não queria que hoje fosse dia de trabalho, não. Problema de vocês, viu? Mão branca, problema de vocês aí, não tem nada a ver com isso. 9 da manhã, 14 minutos em Maceió, só vive de farra, rapaz, esses caras, é uma coisa impressionante. Vamos dar uma olhada então nas manchetes do portal gazetaweb.com, principal portal de notícias de Alagoas. Bandidos efetuam disparos, erram alvo e atingem criança de 7 anos na Jatiuca. Esse é o risco. Ainda tem gente que defende determinado candidato que quer liberação de arma. Tá aí o resultado. Bandidos efetuam disparos, erram alvo e atingem criança de 7 anos na Jatiuca. Essa é a situação. O menor foi socorrido por familiares até o HGE. Autores conseguiram fugir. Eu não queria estar na pele dessa família, né? Muito triste. Bandidos invadem Banco do Brasil do Farol e fogem com dinheiro. Morador de rua é espancado e socorrido em hospital de Arapiraca. Júnior Rocha é o novo técnico do CRB. Atenção, viu, Lino? Atenção, viu? Júnior Rocha, novo técnico do CRB. Garçom é preso em flagrante no Jaraguá suspeito de estelionato. Serviço da Fé. A serviço da Fé conhece o caminho dos jovens vocacionados em Alagoas. São as manchetes. Homem atacado por tubarão. Tem aqui notícia também que chama muita atenção. Essa não é todo dia que isso acontece, né? Segurança é reforçada em Belém após registro de 50 homicídios. Oi? É, cara, mas né? O programa é sério. Beleza? Vamos lá. O estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo é inaugurado na Rússia. Essas e outras informações você acompanha no portal gazetaweb.com, além do blog do Arivaldo. Tem muitas notícias. Você encontra aqui as manchetes da Gazeta, aqui no lado esquerdo. Tem aqui os programas da TV Mar. Tem muita coisa bacana para você acompanhar na programação aqui do portal gazetaweb.com. Vamos dar uma olhadinha, então, nos principais pontos aqui de Maceió. Como é que está a situação do trânsito, rapaz? Vamos colocar rapidinho aí. Daqui a pouco nós vamos trazer a situação do trânsito com o material do Citamob, né? Que é o serviço que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito oferta para os alagoanos. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Maceió. Vamos escolher aqui o trecho. Vamos colocar aqui na tela rapidinho. Você quer qual trecho aí? Pode ser Benedito Bento Centro? Eu gosto desse trecho, que é um trecho longo e que leva a muitos transtornos. Olha aí, 74 minutos é o tempo médio, com a velocidade de 13 quilômetros, da rotatória do Benedito Bentes até a Praça do Pirulito, pegando a Avenida Fernandes Lima, do Valde Góes Monteiro, né? Então, essa é a situação. Precisa ter paciência. 1 hora e 26 minutos é o tempo médio para esse local, né? Para chegar nesses dois locais, saindo da rotatória do Benedito Bentes até a Praça do Pirulito. Em outro ponto também, pelo Citamob, nós vamos trazer aqui do centro a Gustavo Paiva pela Josefa de Melo. Olha aí. O pessoal saindo da Praça São Vicente no centro, pela Gustavo Paiva,
para chegar no ponto de destino até a Josefa de Mello, a ladeira Josefa de Mello, né? 29 minutos é o tempo médio. Está aqui verde, mostra que o trânsito está fluindo normalmente com uma velocidade média de 18 km por hora. Informações do Citamob, você acompanhando aqui também no TV Mar News. É essa daqui? Bom, Orlando e Santos, você vem? Vem falar de quê? Que não passaram nada pra mim aqui, viu? Essa é brincadeira, galera. Essa daqui é minha premiada, rapaz. Vamos falar de tempo? Vamos falar de tempo. O que é que tá agora. pegando aí? Diga aí. Pois é, eu queria que... Vamos começar então pedindo para que o Josiel colocasse aqui na tela para a gente dar Vamos uma lá. olhada, Josi, na Bora, imagem Josiel. do satélite. Certo? Olha só. Que mapa lindo. O que é que acontece? A gente tem... O que é que a gente pode ver a partir de agora? Né? A gente tem um cavado, na realidade, que se formou, que está levando bastante umidade desde o norte. Esse cavado está atuando desde o norte aqui, passando pelo o sudeste também, centro-oeste do país, e está exatamente fazendo com que essa nebulosidade toda chegue a essa região. Além disso, aqui no Nordeste, a gente tem a configuração, mais uma vez, da zona de convergência intertropical, que está levando ainda essa nebulosidade para a região norte e também para o norte do Nordeste. E a gente ainda tem um pouquinho, gente, de nebulosidade. Mostra a outra imagem, por favor, Josi. Daqui da imagem de satélite. A gente ainda tem um pouquinho de nebulosidade na parte leste do Nordeste, ainda provocada por resquícios do cavado que estava formado e estava trazendo bastante nebulosidade na semana passada, como eu pude mostrar aqui. A gente ainda percebe uma nebulosidade mais intensa também aqui no estado, lá na região do Sertão. Isso é bom, que realmente desde a semana passada a gente vem dizendo que está chovendo lá na região do Sertão. Isso é bom porque leva água suficiente lá para abastecer os mananciais de lá, enfim. E a gente percebe ainda essa nebulosidade, isso aqui ainda por conta da zona de convergência intertropical, leva a nebulosidade lá para a região. Há uma tendência, Orlando, nos próximos dias de chuva aqui em Maceió. Pois é, aí a gente deve ficar com o tempo desse jeito. Hoje a previsão do tempo aqui para Alagoas, a gente vai ter períodos de tempo seco intercalando com períodos de chuva fraca e rápida durante todo o dia. Isso se repete amanhã e a partir de quarta-feira o tempo começa a ficar um pouco mais instável. A instabilidade novamente, como aconteceu também na semana passada. A partir de quarta-feira o tempo começou a mudar, a ficar um pouco mais instável. Então, vem chuva, isso sempre já se configurando, porque a quadra chuvosa já chegou e isso já era esperado. A gente tinha dito na semana passada, na sexta-feira, Viderlan, que existe um sistema de alta pressão lá no sul, na região do sul, que estava impedindo, na realidade, a chegada da massa, a massa polar que estava se aproximando lá da região sul do país. Essa massa de ar polar já chegou ao sul do estado, está ali brigando um pouco ainda com o sistema de alta pressão, que está deixando o tempo seco lá na região, mas a temperatura lá no Rio Grande do Sul chegou a 10 graus. Hoje, agora deve estar em torno de 18 graus. Eu queria que o José mostrasse a carta sinótica para a gente, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Olha, a gente termos percebe... técnicos, como é que é carta sinótica? Carta sinótica. Parabéns, Parabéns. Ela mostra como é que está a questão dos níveis, dos altos níveis do vento, enfim. Sim. Aí a gente tem aqui, a gente tem a alta da Bolívia, a gente pode bem configurada, o cavado que a gente mostrou, que está atuando desde o norte aqui até o sudeste e o sul do estado, e a gente tem aqui o sistema de alta pressão que está configurado aqui. Tem também um sistema de alta pressão que está começando a deixar o tempo mais firme aqui no nosso estado, também aqui no Nordeste, fazendo com que o cavado se dissipe. E aí é essa configuração que a gente tem aqui para essa semana, esse início de semana, sabendo que lá para quarta-feira o tempo volta a ficar mais instável. Hoje ainda aparece um pouco de sol, mas se prepara para quarta-feira. Lembrando, se precisar sair hoje de casa, a gente sai preparado, sai com guarda-chuva na bolsa, que pode ser que pegue uma chuvinha fraca e rápida ao longo do dia. Durante a semana pode cair uma chuva. O problema é que São Pedro não está dando uma trégua no final de semana, né? Pois não está dando trégua nenhuma no final de semana. Pois é, esse final de semana tem sido de chuva, os últimos finais de semana, é verdade. Beijão, viu? Beijo pra Fica você. com Deus. Tá bem demais. Tá bem demais. Vem agora, Alexandre Lino. Tá bem demais nossa Orlando e Santos, né? Trazendo essas informações. Meu nobre Alexandre Lino, vem cá, meu amor. Dê um abraço, como é que você tá? Tudo bem? Como é que você tá? Tá bom? Bem. Você viu meu Vasco? Fez o dever de casa, né? Meu Deus do céu. Quem não fez o dever de casa, bom dia para você que nos acompanha no TV Mar News, foi o meu Cruzeiro. Mas isso aí a gente releva. A gente baixa o pó aqui. Releva, a gente releva. Vou pedir aqui rapidinho a tabela da Série A, só para a gente ter um panorama. Vamos ver aí o meu Vasco.
ficamos no final de semana. Dá para soltar aí, Mate? Mate. Campeonato Brasileiro, tanto de Série A quanto de Série B. A gente tem novidades das duas competições. Rapidinho aí, Cruzeiro perdeu pro Grêmio em casa. Primeiro jogo do Brasileirão. Gol do André Balada, não foi, bicho? Gol do André Balada. André é atleticano, mas o Atlético Mineiro também ganhou dele no final de semana. Vitória em Flamengo, jogo tumultuado, juiz afastado, porque prejudicou o Flamengo. E ajudou também, porque o segundo gol do Flamengo foi um gol, estava impedido, né? Jogo complicado. Quer dizer que pode ajudar o Flamengo a vida toda, o juiz, aí quando erra contra o Flamengo é afastado. Afastado, já foi afastado. Rapidinho, o Santos venceu o Ceará, o América Mineiro venceu o Sport. Não foi uma rodada para os nordestinos. Não foi. O Sport perdeu, o Ceará perdeu, Bahia perdeu e o Vitória empatou em casa. Vasco 2, Atlético Mineiro 1. Que virada, Corinthians 2-1. Corinthians ali ainda teve um empate do Flusão, mas o Coringão levou. Tivemos mais os jogos do Inter vencendo o Bahia. Vamos lá, pessoal. Inter vencendo o Bahia. O Atlético Paranaense, assim como no ano passado, aplicando uma goleada no primeiro jogo da competição e provavelmente será o líder. Mesmo com os jogos de hoje, não acredito que a gente vá ter outra goleada no jogo do Botafogo com o Palmeiras e no jogo do São Paulo com o Paraná Clube. Então, o Atlético Paranaense deve terminar essa primeira rodada como líder do Brasileirão. Assim como no ano passado, quando aplicou uma sonora goleada no Bahia. Com certeza. Vamos lá, vamos falar de Série B? E Alagoas? Alagoas, como é que foi Alagoas na Série B? Alagoas, na sexta-feira, não começou bem na Série B. O CRB eu já tinha cantado aqui, estava torcendo por um empate. O CRB, infelizmente, amargou uma derrota 2-0. Maldição do Caranguejo ainda roda. Maldição do Caranguejo está batendo a porta ali do CRB. Mas a maioria dos torcedores regatianos gostou desse resultado. Por quê? Por quê, Lino? Porque Mazola deu adeus. Oxe, caiu o Mazolão? Caiu. Mazola, o incaível, caiu. Que a torcida queria desde o final do Campeonato Alagoano, devido ao título que ficou para o CSA. E aí estão trazendo o Júnior Rocha que estava no tricolor, no Santinha, que ontem empatou 1-1, mas Santinha está na Série C, ele quer visibilidade, quer Série B. Técnico jovem, né? Jovem, promissor, se espera muito dele, ele tem, a carreira dele tem chamado a atenção, os resultados por onde ele passou. Vamos esperar aí. 30 e quantos anos? 36, né? 34. 34, novo demais, né, Lino? Mais novinho. Novinho também é o Walter, né? O Valtão chegou. O Márcio chorou quando viu o Walter lá. Eu tava no sábado. No jogo de sábado. Chama a atenção, o CSA venceu na sua estreia 25 anos depois, voltando para a Série B. Pois é. É o Big Blue. CSA voltou com vitória, porém não estava casa cheia. A expectativa da diretoria azulina era casa cheia. Com certeza. E aí não teve casa cheia, mas assim mesmo teve festa, teve muita alegria. Azulão 2, Goiás, time de Série A 1. E a apresentação do Gordinho Walter, que no Canal Esportes a gente vai falar um pouquinho mais do Gordinho Walter, porque Gordinho Walter merece, não é? Merece. Camisa 38. Você acha 38 títulos. Você acha que ele chegou gordinho? Olha ele aí. Chegou gordinho? Não, tá em já forma, tem viu? um videozinho dele circulando com a pipoquinha. Tá? Comendo pipoca, assistindo o jogo, pipoquinha. Não tá gordinho não, velho. Ainda dá pro gasto, viu, Márcio? Assim, não tá como já esteve, mas pode diminuir um pouquinho Diferenciado, mais. Viu? Diferenciado. Aí é um jogador de Série A. O CRB está anunciando a contratação do Carlinhos, que jogou no seu Fluminense e no São Paulo. Vamos esperar aí. Lateral esquerdo, né? Canal Esportes, a gente traz mais notícias, né? Traz sim. A gente tem aqui rapidinho, só para a gente encerrar. Opa, vamos lá. Estamos chegando no finalzinho do programa. Isso. Para encerrar, a gente tem a tabela da Série B. Como ficou, infelizmente, o CRB amarga neste exato momento a lanterna da competição. Mas, rapaz, o CRB é o último colocado. É o último colocado. O CSA, por pouquinho, não ficou no G4. Começou bem o Azul. Na verdade, já está no G4. Vai pegar o São Bento na próxima. Com esse 2-1, se a gente tivesse... Está começando agora. E aí, a gente tem
O CRB sobe aqui, tu é triste, pá. É mesmo, para subir. Rapaz, 19º, não é mesmo? Só tá porque... rapaz, começou muito ruim, né? Muito ruim. Não, vamos esperar, passar aqui rapidinho, passar para ver os próximos jogos que a gente está encerrando aqui nossa participação no Canal Esporte. São Bento e CSA, né? No Canal Esporte. No TV Mar News. TV Mar News. Vamos subir? Vamos lá, gente? CSA viaja para encarar o São Bento e o CRB recebe o Vila Nova. Vila Nova sempre muito vilão. Vamos lá? Mas antes no CRB, no meio de semana, tem a Copa do Nordeste. Vai jogar contra o Campinense. Dia 18. Dia 18. Vamos subir a letrinha, gente? Vamos lá? Vamos lá. Um abraço, Fernando. Até daqui a pouco. Parabéns à nossa equipe aqui da TV Mar, premiada. Coisa linda, né, cara? Flávio Santos, Porlane Santos, Paula Daniele. Sob a direção, aí a galera da OAM, vários... Flávio foi de azul, como sempre, né? Azulino, né? Madison, Regina, Larissa, Tiago e Jamile, turma da Gazeta Web, turma da Gazeta de Alagoas. Estamos sempre lá. E a TV Mar, mais uma vez... Presente. Trazendo um troféuzinho para casa. Muito bem, isso é muito bom. Galera aí não faz feio, não. Você concorreu também, Lino, com a Mara? Chegamos por ali, mas foi, né? Fica Você chegou próxima. a ser finalista, não foi, Lino? Fica também, pra próxima. Chegou a ser finalista, o Mauro também chegou a ser finalista. Não foi? Muito bom, muito legal. Ok. Bom, vamos encerrar o programa? Vamos lá, sob a direção da nossa querida Pati Barros, a Patiguel. Né? Vamos lá? Estamos no caminho certo. Vamos nessa, sobe. Sobe a letrinha, sobe a letrinha. Sobe.